Olá, amigos da TV Aberta. Estamos iniciando mais um programa AFPESP na TV, que conta em sua grade de programação entrevistas, reportagens, dicas gastronômicas e muito mais para você, telespectador. Nós vamos observar um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com a nossa entrevistada do dia de hoje. Até já, então. A convidada de hoje é a delegada de polícia Raquel Kobashi Galinatti. A doutora Raquel Galinatti é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Entrou na carreira em 2012, com destacado trabalho no Departamento de Polícia Judiciária da capital e no 19º Distrito de Polícia da Vila Maria. Formada em Direito pelo Mackenzie, tem pós-graduação em Ciências Criminais e mestrado em Filosofia pela PUC de São Paulo. Confira a entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Como vocês ouviram na apresentação, hoje estamos prazerosamente com a presidente do Sindicato de Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, a doutora Raquel Kobashi Galinatti. E nós vamos falar com ela porque ela está desenvolvendo uma campanha realmente muito importante em defesa dos seus representados, ou seja, delegados de polícia. Uma campanha até muitíssimo arrojada. É um prazer em cumprimentá-la, doutora Raquel. A satisfação é minha, agradeço o convite de vir aqui no programa AFPESP na TV, uma grande satisfação. Bem, então vamos começar falando coisas que você domina e muitíssimo bem. Aliás, a gente tem acompanhado a sua carreira em diversas manifestações em que você tem sido divulgada pela imprensa de São Paulo e até fora de São Paulo. A segurança pública, doutora Raquel, é uma das pastas essenciais para o Estado e a população. Como a doutora avalia os locais de trabalho dos seus colegas delegados de polícia? A segurança pública é um dos direitos, é um dos pilares dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. Sendo assim, aquele que é eleito pelo povo, ele tem que ter uma gestão de competência no que tange a pasta da segurança pública. E hoje não é isso que estamos vivenciando. No que tange a Polícia Civil do Estado de São Paulo, há um completo descaso do governo, não há investimentos. Hoje a Polícia Civil trabalha de forma limitada dentro de suas potencialidades, de como poderia bem servir à sociedade e à população. E esse descaso do governo com a segurança pública reflete vitimizando diretamente a sociedade. Hoje, já temos um contingente, um déficit de policiais de quase 10 mil policiais, sendo que o quadro idealizado para a Polícia Civil do Estado de São Paulo data-se em 1994. Hoje só não houve o acompanhamento do crescimento populacional, como enxugou o quadro. Além de não ter estrutura de investimento em viaturas, em prédios, em equipamentos, em armamentos, os péssimos salários pagos aos delegados de polícia do Estado de São Paulo. Hoje, o delegado de polícia, apesar de defender o Estado, a sociedade, no estado mais rico da federação, com o maior PIB da federação, é o que pior recebe. Hoje, um delegado de polícia recebe aproximadamente 40% comparado às outras carreiras jurídicas. Recebe 40% do que outras carreiras jurídicas recebem. Então, não temos como admitir esse completo descaso do governo para com a sociedade no que tange à segurança pública. Doutora Raquel, no que se refere à remuneração, qual é o ranking dos melhores pagadores para os delegados de polícia? Seria a Polícia Federal, a Polícia do Estado do Paraná, de Santa Catarina, a Polícia do Distrito Federal? São essas os melhores pagadoras? Perfeito. Além desses estados, temos os estados do norte, de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. O que não compreendemos é que, sendo delegado de polícia e exercendo uma profissão, o delegado de polícia é aquele operador do direito que primeiro garante os direitos da sociedade. Desta forma, o descaso do governo com este profissional, o delegado de
de polícia, um operador de direito, que faz parte de uma carreira jurídica, nós não conseguimos compreender. A polícia judiciária, a polícia civil, ela é a única que pode dar ensejo a uma investigação através de provas robustas e concretas, permitindo assim não só o encarceramento momentâneo do criminoso, como o desmantelamento de organizações criminosas. É a polícia civil que dá ensejo, que é o delegado de polícia que preside esses inquéritos policiais, e a polícia sendo enfraquecida, fica a questão: a quem interessa uma polícia civil enfraquecida, se não a própria criminalidade, ao crime organizado? Doutora, e sempre foi assim ou é de um tempo para cá que começou essa deterioração que os senhores delegados de polícia e a polícia em geral estão enfrentando? Esse processo de desmonte e de sucateamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo é antigo. Há mais de 20, 25 anos que o governo trata com descaso a Polícia Civil do Estado de São Paulo. Assumimos a gestão agora, faz 6 meses que estamos à frente da gestão da presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Sendo assim, faz parte do nosso trabalho percorrer as 70 seccionais do Estado inteiro de São Paulo para denunciar essa incompetência absoluta na gestão na segurança pública no que se refere à Polícia Civil. E queremos uma providência urgente e imediata do governador, aquele plantonista do governo que deve cumprir a sua obrigação. Ele não pode colocar a Polícia Civil, uma instituição de Estado, à mercê de suas equivocadas e atrapalhadas políticas de governo no que tange à segurança pública. Simplesmente o governador, ele deve cumprir o seu papel com a sociedade e dar a contrapartida. Hoje, doutor Duarte, estamos numa total insegurança. Como eu disse, a segurança pública é o pilar dos direitos sociais. Sendo o pilar dos direitos sociais e não permitindo a segurança de qualidade à sociedade, à população, automaticamente inviabiliza-se o exercício de outros direitos sociais. Por exemplo, o lazer, a saúde, a educação. Hoje, qual paulistano sente-se seguro em uma praça pública, utilizando a sua hora de lazer, sem temer ser vítima de um dos mais de 2.000 crimes previstos no ordenamento pátrio penal brasileiro? Então, está aí a denúncia de que esse descaso e essa incompetência não pode perdurar. Bem, doutora, no que se refere ao acompanhamento orçamentário, como é que a senhora está vendo o orçamento, principalmente o orçamento a vigorar no ano que vem, em que, obviamente, o Sindicato dos Delegados de Polícia vai cobrar uma dilatação, um reajuste condigno que a categoria mereça. A senhora está fazendo mobilização para convencer os seus associados do sindicato a se mobilizarem? A situação atual vivenciada é que faz mais de 5 anos que o governo do Estado de São Paulo não paga o reajuste inflacionário previsto na Constituição Federal. Ou seja, há 5 anos o delegado de polícia não tem o seu salário, eu não falo nem o salário sendo correspondente ao que deveria receber. Simplesmente há um débito na correção inflacionária. E o mesmo Estado que anuncia no dia 26 de janeiro de 2017, na sua página do governo de site, que houve um superávit de 1,5 bilhão, é esse mesmo governo que alega falta de orçamento para investir na Polícia Civil. Ora, o Estado de São Paulo não é uma empresa privada para gerar lucros. Aquele orçamento que o governador do Estado de São Paulo anuncia como superávit, ele não investindo de retorno à população, à sociedade, demonstra, sem equívoco algum, a incompetência absoluta na gestão de recursos no que tange à segurança pública, Polícia Civil do Estado de São Paulo. Doutora Raquel, pelo que nós estamos acompanhando com a sua entrevista e também com as entrevistas que eu já ouvi e assisti, como a senhora titular da presidência do Sindicato dos Delegados de Polícia, está pegando forte no governo, não é?
De forma alguma. Nós somos delegados de polícia, nós fomos investidos pelo Estado para proteger a sociedade. A partir do momento que aquele governante, aquele plantonista do governo, ele inviabiliza essa proteção à sociedade e à segurança e ele mostra-se incompetente, temos a obrigação de exigir uma contraprestação e uma competência naquilo que está em déficit. Está nítida a incompetência na gestão no que tange a segurança pública. Hoje, trabalhamos de forma limitada, como eu disse. Se continuarmos assim, não só estaremos limitados de acordo com a nossa potencialidade de bem servir a sociedade, como será inviabilizada a segurança, a Polícia Civil, o trabalho da Polícia Civil. Não há repasse para a manutenção básica da Polícia Civil. Até o final do ano haveria necessidade de 38 milhões, houve agora um repasse de 4 milhões, ou seja, já limitaram a potencialidade da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Agora, não proporcionando o orçamento para o funcionamento básico das delegacias de polícia, simplesmente podemos prever até suspensão temporária dos serviços da Polícia Civil à sociedade. Queremos competência daquele que foi eleito pelo povo. Bem, nós estamos falando com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, que é presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Nós chegamos ao final deste primeiro programa porque nós vamos fazer 2 programas com a doutora Raquel, porque os temas são muito importantes e interessam ao nosso telespectador. Ele vai descobrir nas palavras da doutora Raquel um outro lado que ele desconhece. Muitas vezes pode imaginar que seja ineficiência da polícia, não sabe que existe falta de recursos, que o governador não repassa o dinheiro necessário para o pagamento remuneratório dos delegados de polícia, entre outras coisas. Então, eu pediria, doutora Raquel, para que ficássemos aqui, porque na próxima semana nós voltaremos com a doutora Raquel Kobashi Galinatti, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. E continue com a nossa grade de programação de AFPESP na TV. Olá! Nossa reportagem de hoje vai abordar um problema que já afeta milhares de brasileiros: as dívidas. Com a crise econômica, o desemprego e juros altos, a conta no fim do mês não fecha para muitas famílias. Os especialistas podem ajudar os endividados e até os chamados superendividados. O Procon de São Paulo tem o Programa de Apoio ao Superendividado, que vale a pena conhecer. Acompanhe nossa equipe que conversou com o profissional responsável. O PAS é o Programa de Apoio ao Superendividado, é um programa da Fundação Procon São Paulo, inaugurado pelo próprio governador Geraldo Alckmin em 2012. Então, desde outubro daquele ano, nós, da Fundação Procon, entendemos que seria necessário ter um departamento dentro da Fundação que cuidasse especificamente desse segmento da sociedade que é o superendividado, porque até então nós não tínhamos. A partir daí nós estabelecemos o programa, colocamos o programa no ar, o governador esteve aqui conosco inaugurando oficialmente e de lá para cá nós já atendemos aproximadamente 13 mil famílias. A pessoa identifica o superendividamento já tarde demais, quando ela começou a fazer várias renegociações com os cartões de crédito, que geralmente não é só um, são vários. Já vimos casos aqui de 26 cartões de crédito na mão de uma pessoa só. Constantemente tirando dinheiro do cheque especial, são 2 linhas de crédito muito caras e a constante renovação dos seus empréstimos no banco. Então, isso daí caracteriza realmente um superendividamento, só que quando ela vem procurar o programa da Fundação Procon, ela já está bastante endividada numa situação de estrangulamento mesmo. Havendo necessidade de contar com o serviço do programa, ela pode discar no nosso telefone 3824-7069 e fazer o agendamento da sua triagem e entrevista. Então, todos os consumidores aqui, eles são entrevistados com horário e dias marcados. Ou ela, acessando o site do Procon, ela vai clicar em apoio ao superendividado, escolher a modalidade atendimento semipresencial e aí o atendimento ocorrerá à distância. Por quê? O Procon atendia geralmente pessoas da Grande São Paulo. Nós ampliamos o programa para que atenda todas as cidades do estado de São Paulo. E isso pode ser feito de forma à distância através da internet.
Ela tendo interesse em participar do programa, ela faz a inscrição, nós entraremos em contato com ela em aproximadamente 10 dias, que é para pedir a documentação, cópia de documento, RG, CPF, cópia dos contratos, cópia dos olerites, aí ela preenche uma planilha de seus gastos. Toda essa documentação será entregue na mão do especialista do núcleo do superendividamento e nós começaremos a trabalhar qual é o grau de endividamento dessa pessoa. Havendo possibilidade de renegociação, nós entraremos em contato com os credores e o PROCON fará a renegociação em nome dela. Só que o PROCON não vai decidir nada, a decisão final, se vai querer aquele acordo ou não vai querer aquele acordo, é sempre do consumidor. É muito difícil hoje a pessoa não se superendividar, tanto é que nós vemos aí a mídia publicar que temos mais de 60 milhões de pessoas hoje negativadas no SPC e na Serasa. São dados desses próprios órgãos. Então são 60 milhões. Isso é maior que a população da maioria dos países no mundo. A crise contribuiu muito para esse crescimento. Então não se endividar hoje exige muita cautela. Em primeiro lugar, é até um chavão, não gaste mais do que você ganha. Mas como é que eu não vou gastar mais do que eu ganho? É muito difícil hoje, porque são uma série de necessidades, o alto custo de vida cada vez mais caro, são vários compromissos que a pessoa acaba subindo e nem sempre o salário acompanha. 60% das pessoas que procuram o programa, eles não compraram nada além do salário, eles foram vítimas de circunstâncias alheias à sua vontade, desemprego, morte, doença, queda de renda, o pequeno negócio da família que estava bem há 2, 3 anos atrás, que não está bem agora. Então tudo isso daí são elementos que contribuem para o superendividamento. Mas se eu disser à pessoa para não se endividar, seria mais ou menos isso mesmo, não gaste mais do que você ganha. Porém, nem sempre a pessoa gasta mais do que ganha. Às vezes ela passa a ganhar menos do que aquilo que ela já estava gastando. Às vezes a coisa acontece de forma contrária. Mas 40% deles realmente deram um passo além daquilo que podia, né? Se empolgaram. Porque nós temos hoje um acesso ao crédito muito fácil. Quando você pega uma pessoa com 10, 15 cartões de crédito hoje, isso você nem imaginava 20, 30 anos atrás. Então, tudo isso contribui. Então, 40% avançaram o sinal vermelho realmente. Mas os outros, a maioria, 60%, foram vítimas de acontecimentos, infelizmente, ali à vontade deles. 20% das pessoas que procuram hoje o programa são funcionários públicos, seja municipal, estadual ou federal. E os outros 80% são da iniciativa privada. A faixa etária que mais se endivida, ela está na idade mais ou menos dos 31 aos 50 anos, que é o cara que casou, tem lá o filho que está entrando na escola. Então essa faixa dos 31 aos 50 representa hoje mais de 50% das pessoas que procuram superendividamento. Outro tema muito comum para os aposentados ou servidores públicos ativos é o famoso crédito consignado, que pode ajudar ou atrapalhar a vida financeira. Também ouvimos no PROCON as dicas certas de como e quando usar o benefício do crédito consignado. Confira. O crédito consignado é uma modalidade de empréstimo que tem como garantia o próprio salário da pessoa, seja da empresa privada ou funcionário público, que é mais comum, ou também aposentado. Ou seja, no limite aí, na média de 30%, esse tomador de crédito, ele nem precisa se dar o trabalho de pagar. O próprio empregador já vai fazer o pagamento, vai descontar na folha. Então não tem como a pessoa ficar inadimplente. Tem um juros menor? Tem. Não é que o juros é barato, ele é menor se comparado com outras modalidades. Está hoje na faixa de 1,80, às vezes 2, às vezes um pouquinho menos. Se comparar com um cheque especial, um cartão de crédito, fica bem baixo. Mas ele por si só é caro. Por quê? Ele não tem um risco para o banco. O banco tem a certeza quase que absoluta que vai receber aquele valor. Até porque boa parte deles é feito para o funcionário público que tem estabilidade de emprego e para o aposentado que tem ali a sua pensão, seu benefício até o fim da vida. Ele é razoavelmente bom porque ele permite que eu pegue esse valor e venha de repente a quitar uma dívida que tem um juros muito maior. O problema todo hoje é que o consignado virou uma espécie de festa do sistema financeiro, que todo mundo que praticamente tem consignado hoje. Ora, se viver com 100% do salário
já está difícil para nós brasileiros, imagine com apenas 70% disso, porque 30% o banco já leva. Então, o consignado, a pessoa que vai tomar essa modalidade de empréstimo, tem que ter a consciência que ele vai passar dali para frente, e às vezes o empréstimo é dado em 96 vezes, são 8 anos, nesses 8 anos ele vai ficar com apenas 70% do seu salário. E tem um fator que é interessante: uma vez que a pessoa entra no consignado, parece que ela nunca mais consegue sair, porque ela vive renovando aquele empréstimo ad eterno, e às vezes não é só um, são vários. O que os bancos fazem? Emprestam 30% no consignado e libera outras linhas de crédito, descontando diretamente na conta corrente desse tomador de crédito. Então ele tem 30 na folha e mais 30, 40, 50 diretamente na conta corrente. Nós pegamos casos aqui, por exemplo, de pessoas que têm 91% de comprometimento com um único banco. Ou seja, ela está vivendo com 9% apenas do seu salário. Então, o problema do consignado é esse: uma vez que entra, fica difícil sair, porque a pessoa acaba sempre renovando, porque com 100% é difícil, imagine com 70%. Então, o que o PROCON orienta? Olha, só pegar o consignado assim, no último, numa necessidade extrema mesmo, porque hoje, eu não sei porquê, eu não consigo encontrar um aposentado nesse país que não tenha ali um empréstimo, vários empréstimos consignados até o limite da sua margem. Então ele é bom por ter uma taxa menor que os outros, mas é ruim porque virou uma espécie de febre, uma espécie de galinha de ovos de ouro hoje, né, de alguns bancos. E tem bancos que é especializado em empréstimo consignado, são aquelas pequenas empresas financeiras que hoje estão na mão dos grandes bancos. Eu já vi assim acontecer de parentes tirarem nome do aposentado sem que ele saiba, às vezes meliantes, né, dão golpe, vão na casa da pessoa levar o empréstimo consignado, consegue fazer um empréstimo consignado. Então o aposentado, principalmente idoso, ele tem que ficar muito atento, pegando ali seu extrato, vendo ali onde ele recebe sua aposentadoria, seu benefício, para ver se o valor mantém-se constante. Se ele perceber que houve algum tipo de redução do salário dele, sem mais, sem menos, ele já procura um órgão de defesa do consumidor, porque com certeza ali houve alguma coisa estranha, pode ser até uma fraude, o que não é difícil acontecer. Existem fraudes mesmo que acabam fazendo como empréstimo, não só consignado, mas também outras modalidades, sem que o titular do benefício, da pensão ali, saiba que aquilo aconteceu. Isso infelizmente pode ocorrer, mas nesse caso o banco é responsável em ressarcir esse consumidor por qualquer prejuízo ou dano que ele venha a ter. Basta procurar a justiça ou um órgão de proteção ao consumidor, no nosso caso, a Fundação PROCON São Paulo. O aposentado ele tem uma situação mais difícil, porque geralmente quando se aposenta no Brasil, e agora vai ficar pior ainda, há uma redução de salário. E ao contrário do que se pensa, os custos aumentam, porque a pessoa passa a ter uma série de problemas, né? Tem que arcar com remédio, etc. E às vezes, principalmente nesse período de crise, o aposentado se torna a rima da família. Então ele acaba ali sendo, né, uma espécie de âncora, de sustentáculo financeiro daquela família, porque a crise não está fácil para ninguém. Hoje, das pessoas que nos procuram, 20% são funcionários públicos e muitos deles são professores. Então tem professores que não conseguiu pegar a carga horária completa de aula que ele tinha no ano passado. Algumas salas de aulas, né, ele não teve acesso, então a carga horária dele reduziu, ele está com uma renda menor, e aí só que ele tem compromissos no consignado que ele fez há 2, 3, 4 anos atrás. Então a dificuldade que ele tem de arcar com os compromissos, esse professor, é muito grande também. Então nós pegamos aqui dentro dos funcionários públicos uma boa parcela do pessoal ligado à área de educação. E para renegociar esses contratos, é muito difícil, porque são contratos que têm limites de prazo, tem a taxa de juros que já é menor em relação a outras modalidades, então tem uma dificuldade maior, mas quando não ocorre a renegociação, é que nós orientamos que esse consumidor ele entre na justiça através de um advogado que vai pedir, né, nesta
ação o teto de desconto de 30%, porque ele precisa dos outros 70% para sobreviver. Né? Ninguém consegue viver, com o exemplo que eu dei, apenas com 9% de renda. Se esse consumidor chegou nessa situação, ele não chegou lá sozinho. Existe uma culpa concorrente do agente financeiro que liberou esse crédito para ele, muitas vezes sem uma análise criteriosa, como nós percebemos aqui. Equilibrar as contas pode ser uma tarefa possível, com disciplina e reorganização das prioridades de consumo. Use os seus recursos com bom senso e tente poupar um pouco por mês para as eventuais emergências. Continue com a nossa programação e até breve. Olá! Nossa dica culinária da semana vem da unidade de lazer Afipesp Lindóia, o pudim de coco. A sobremesa é fácil e agrada muito o paladar dos associados que frequentam a unidade, considerada um dos oásis da Afipesp na região termal do estado de São Paulo. Anote os ingredientes. 1 xícara de chá de açúcar, meia xícara de chá de água quente, 1 lata de leite condensado, 1 lata de leite de coco, 3 ovos, 100 gramas de coco ralado. A sobremesa de Lindóia será preparada pelo Marcelo Bueno, que é chefe de cozinha do restaurante da sede. Acompanhe. O açúcar e a água quente devem ser usados para fazer a calda que vai forrar o fundo da forma do pudim. Depois de feita a calda, você pode preparar o pudim batendo todos os ingredientes no liquidificador. Coloque na forma e leve ao forno por 1 hora e 30 minutos. Após retirar do forno, leve para gelar por 4 horas. O pudim de coco é leve e pode ser servido como sobremesa para almoço ou jantar. A unidade Afipesp Lindóia é encantadora, com a arquitetura dos chalés, a proximidade do Rio do Peixe e as áreas verdes de preservação. Se você ainda não conhece a unidade Lindóia, marque logo sua visita. Para rever qualquer edição do programa Afipesp na TV, acesse o canal da Folha do Servidor no YouTube. Fique com imagens selecionadas de Lindóia e até a próxima semana.